Vitor, é muito importante você estar aqui conosco hoje, viu? Seja bem-vindo, alegria. Irmãos, nós vamos abrir a palavra em João 16:33. Obrigado, Osmar, pela sua direção, os irmãos que têm participado até agora do serviço do Senhor na igreja. Que privilégio para nós servir o Senhor. João 16:33. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Pai, estamos diante da Tua Palavra, pedimos a Tua direção, a iluminação, para que a entendamos. Abençoe as crianças lá embaixo, a reunião delas, o culto, e Tu te agradas quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Que esta noite seja a noite do consolo, do bálsamo, da confrontação e, acima de tudo, da pregação do Evangelho visando a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, enfrentando as turbulências da vida, todos nós passamos por tribulações na vida. Nós sabemos que a vida cristã é uma vida cujo caminho há rosas e espinhos. As rosas perfumam e os espinhos ferem. Mas nós precisamos aprender a sentir o perfume das flores ou das rosas, e precisamos aprender a vivenciar as feridas promovidas pelos espinhos. A vida cristã também é feita de vales e montanhas. É mais fácil viver nos vales do que nas montanhas. As montanhas exigem mais esforços, é mais frio. As montanhas têm um grau de dificuldade maior. Precisamos também saber que a vida cristã há tempestades e bonança, e que os melhores marinheiros não são os que enfrentam a baía, mas são os que enfrentam os mares revoltos. Também temos tempestades e céu azul e sol, mas para nós, crentes em Cristo Jesus, sabemos que atrás de uma espessa nuvem negra ou cinzenta existe um sol a brilhar. Também enfrentamos alegrias e tristezas na vida, facilidades e dificuldades. Estava conversando com o irmão Leandro hoje na classe, estávamos aqui, o Luiz Cláudio, a Margarida, e nós estávamos falando sobre o sofrimento. O irmão Leandro perdeu seu pai e sua mãe, ainda jovem. E recentemente eu contei para vocês a experiência do pastor João Fraga, que perdeu sua esposa há 3 meses. E ele disse: Pastor Jacó, eu sou grato a Deus por ela. Nós sabemos que os que querem seguir e servir a Cristo piamente padecerão perseguições, chacotas, gozações, escárnios, abandono e ostracismo. Mas quando a gente olha para a história do cristianismo primitivo, especialmente os apóstolos, em Atos capítulo 5, verso 41, quando estavam sendo perseguidos pelos religiosos judeus, diz o texto que eles retiraram-se diante do sinédrio, que era composto de religiosos judeus, anciãos, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E nós lembramos sempre que Jesus, no capítulo 5 das Bem-aventuranças,
Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, antes de entrarmos no verso que vamos estudar, João 16:33, sobre o qual nós vamos nos debruçar e refletir, nós precisamos olhar para os contextos anterior e posterior. E o mesmo Espírito que inspirou essa palavra na boca de Jesus, no coração dele, depois nos seus lábios, é o mesmo Espírito que vai nos fazer entender essa palavra ao coração. Os irmãos sabem que o capítulo 16, ele é antecedido por dois capítulos especiais. O capítulo 14, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e promete o céu, que na casa de meu pai há muitas moradas, e ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14:27. Nós entramos no capítulo 15, quando Jesus fala da dependência essencial do discípulo em relação ao seu mestre, e usando a parábola da videira, ou a imagem da videira, cujos galhos dependem do tronco para produzir o seu fruto. Nós dependemos do Senhor. Depois ele vai para o capítulo 16, que é o nosso capítulo, fala da perseguição dos religiosos judeus, os versos 1 a 3. Depois Jesus fala da sua presença no verso 4, é importante a gente ressaltar isso, a presença de Jesus no meio da perseguição. Ele diz: mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Então Jesus revela a sua presença. A despedida de Jesus, versos 5, 6, 15 a 22, 25 a 31 do capítulo 16. Jesus enviará o Consolador, versos 7 e 14, o Espírito Santo, que haverá de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, com seu ministério consolador, o Paráclito, aquele que está ao lado, consolando e confortando os que sofrem, está conosco na nossa lida, na nossa caminhada do dia a dia. E Jesus nos lembra que as orações são atendidas pelo Pai, nos versos 23 e 24, quando ele diz: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto... Desculpe, o verso 16, 23 e 24. É aqui mesmo. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Saber que a sua oração, a minha oração, pode ser atendida quando ela é feita em nome de Jesus e com fé e com confiança absoluta de que o Senhor há de, acima de tudo, cumprir a sua vontade em nós. E aí temos a perseguição, o verso que antecede o verso que lemos, que é a base do nosso texto, quando o Senhor Jesus diz no verso 32, está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Esses dias eu estava lembrando, refletindo sobre a solidão. E aí pensei bem o seguinte: há muitas pessoas que dizem que estão solitárias, sozinhas, mas as pessoas só estão sozinhas porque elas não têm o Senhor. Quando elas têm o Senhor, elas não estão sozinhas, porque o Senhor é a nossa companhia absoluta, plena, está conosco em todo o tempo. Então, na perseguição, Jesus prometeu que Ele estaria conosco. Ele nos diria o que devemos falar. Ele nos diz o que devemos falar. E Ele nos iluminará a mente e o coração para que entendamos o seu recado. Então nós temos basicamente esse enfrentamento das turbulências da vida, tendo paz com Deus.
ou a paz de Jesus. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Eu gosto desse primeiro verso. O que Jesus quis dizer, tenho-vos dito essas coisas? Jesus está falando todo o Evangelho de João da sua presença no meio dos discípulos, de que eles haveriam de sofrer, de que eles tinham que cumprir a missão, de que Jesus iria morrer na cruz, iria ressuscitar ao terceiro dia, depois de ressuscitado viveria 40 dias com eles, e depois de 40 dias seria assunto aos céus. Jesus está colocando de modo claro e inequívoco toda a sua vida, todo o seu ministério e tudo que haveria de acontecer. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz, porque, senhores, a palavra de Jesus traz paz ao coração. Não há uma pessoa que aflita, ao ler a palavra de Deus, continue aflita, porque o Senhor é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que encoraja, é aquele que passa o seu bálsamo, é aquele que nos impulsiona, é aquele que está conosco na bonança e na tempestade. Ele tem dito a sua palavra para que haja paz no nosso coração. A paz que não se compra com dinheiro, a paz que não se compra com cultura, a paz que não se compra com bens, a paz que não se compra com religião, mas a paz que temos em Jesus Cristo. E essa paz é que nos traz a segurança dele, a segurança dele traz a paz. É alimentação e retroalimentação. E Jesus ensinou as verdades ditas, que é o conteúdo seguro da sua presença por meio do Espírito Santo. Tudo o que ele ensinou, todas as verdades colocadas, é o conteúdo seguro da sua presença por meio do Espírito Santo. E como a gente pode pensar na paz de Jesus? A paz que não é uma paz de ausência de guerra, mas paz em meio à guerra, às perseguições, às lutas e às tempestades da vida. Hoje eu estava molhando o meu jardim bagunçado e vi um bando de bem-te-vi. E aquele devia ter uns 10, 15 bem-te-vis ou mais. E eles estavam profundamente alegres. Pousaram nas árvores lá do pequeno bosque e depois se dispersaram pelos eucaliptos. E eu fiquei pensando em que esse Deus de quem nós somos filhos, é este Cristo a quem servimos. Ele prometeu que sustentaria os pássaros, embelezaria os lírios do campo, e ele nos prometeu cuidar de nós. Isso deve trazer paz ao seu coração, ao meu coração. Seja quais forem os problemas que você esteja enfrentando, o Senhor Jesus prometeu paz a você. E quando nós pensamos nos problemas e não no Senhor acima dos problemas, nós ficamos irrequietos, inquietos, aflitos, angustiados e prosperamos por uma depressão. Mas quando nós olhamos para o Senhor acima dos problemas, nós passamos a ver os problemas com criatividade. Eles não tomam a nossa mente, mas eles são submetidos à paz de Cristo em nós. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações, ou seja, a paz de Cristo deve dominar os nossos corações, diz Paulo em Colossenses 3,15. O nosso coração deve estar sempre seguro, em paz, em tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Nós temos, na verdade, olhado mais para as pessoas, olhado mais para as circunstâncias do que para o Senhor Jesus Cristo. E nessa falta de foco, nessa falta de direção certa, nós enfrentamos as turbulências da vida que poderíamos evitar se nós, ou deixamos as turbulências da vida nos dominar. Se nós nos deixássemos dominar por Cristo, a coisa seria diferente. Um autor britânico, ele disse uma coisa interessante: Cristo é a verdadeira fonte de paz.
Nosso Senhor conclui seu discurso com essas afáveis palavras: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O objetivo e o alcance desta afirmativa, desejava o Senhor que soubéssemos, era atrair-nos para Ele mesmo como única fonte de consolação. Ele disse que neste mundo passaremos por aflições. Não fez qualquer promessa de isentar-nos de tribulações enquanto estivermos neste corpo, mas nos ordenou descansar no pensamento de que lutou e conquistou a vitória por nós. Embora afligidos, tentados e perturbados pelas coisas desta vida, não seremos destruídos, porque o Senhor está conosco. Quando os irmãos me chamam de meu pastor, eu temo, porque na verdade o pastor dos irmãos é o Senhor Jesus Cristo, não sou eu. Eu apenas sou um ser humano sujeito às mesmas paixões que Elias, cheio de limitações, pastoreado pelo pastor supremo, que é o nosso pastor. Esse pastor, estando nele, nada nos faltará. Então nós precisamos entender que nós temos esse enfrentamento das turbulências da vida. E nesse enfrentamento, nós não só temos a paz de Jesus, como nós devemos ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter coragem, é ter espírito pronto. Nós precisamos ter bom ânimo. Esse bom ânimo em Cristo deve nos levar à vitória sobre as dificuldades da vida, sobre os relacionamentos conflitantes, difíceis pelos quais passamos, seja com os filhos, seja com os pais, com os irmãos, colegas de trabalho, vizinhos. Nós precisamos aprender com Jesus a ter bom ânimo. Ele diz: vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está construindo um alicerce sobre o qual o nosso bom ânimo deve ser construído. O alicerce de que Ele está conosco, da paz que Ele nos deixou. E por que muitas vezes nós desanimamos? Porque nós perdemos o foco. Coragem, espírito pronto. Porque Ele já nos levou à vitória. Por isso que Paulo nos orienta: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isto ocupe o vosso pensamento. Mas o que acontece conosco, via de regra, é que nossos pensamentos são dominados por coisas negativas, por masoquismo, prazer em sofrer. Nosso pensamento é dominado por autoestima baixa. Nosso pensamento é dominado por opiniões alheias. Nós muitas vezes somos movidos pelos que os outros pensam de nós e não pelo que Deus pensa de nós na sua palavra. Quantas vezes nós somos reféns de opiniões alheias, de filosofias. Quantas pessoas não têm personalidade, não têm firmeza de fé, não perseveram, querem sentir as coisas para poderem perseverar. Eu preciso confiar naquele que me faz descansar nele. Eu gosto muito daquela história de Josué e Caleb dos 10 espias. Eram 12 homens designados por Moisés. O texto está em Números 13, 6 a 9 especialmente. O contexto é maior. Mas os irmãos conhecem a história. Os 12 homens foram designados para verem Canaã. Quando voltaram para dar o relatório, 10 deles voltaram desesperados. Viram homens grandes levando cacho de bananas enormes e frutas enormes, cidades fortificadas. Vieram com síndrome de pânico que caracteriza a nossa sociedade hoje. O medo, o desespero, a desconfiança. E disseram: nós não podemos entrar naquela terra. Nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser dizimados. Mas Josué e Caleb não pensavam assim.
Eles disseram para Moisés e para os outros irmãos: olha, realmente lá as cidades são enormes, os muros são altos, os homens são grandes, mas o Senhor está conosco. Nós temos o Senhor que está conosco. Ele nos dará a vitória. Irmãos, muitos de nós somos como aqueles 10 espias, ficamos desesperados diante dos problemas. Há muitos que estão em nossas igrejas que não têm maturidade para enfrentar problemas. Porque você quer ver a falta de maturidade quando enfrentamos problemas, é quando nós praguejamos, nós reclamamos, nós murmuramos. Mas quando nós descansamos naquele que tudo pode, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos ser tomados pela confiança absoluta em Josué e Caleb. Agora você não vê, depois dessa história, aqueles 10 homens. Mas você conhece a história de Josué e Caleb. Deus nos chamou para escrevermos a história do seu poder no meio de nós. Deus nos chamou para escrevermos a história de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você e eu pensamos ou pedimos, pelo poder que nós opera. Aí nós podemos olhar para o texto de Isaías, que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E muitas vezes acordo triste, angustiado, mas eu começo a pensar em Jesus, e um dia desses o Senhor me deu um pensamento: Jesus Cristo é a minha alegria todas as manhãs, a renovação das minhas forças todas as tardes, e o meu descanso todas as noites. Porque eu não posso olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para o Senhor. Um outro autor britânico, ele diz: existe uma estreita conexão entre a oração e a alegria. No meio de uma batalha, quando os soldados já estão exaustos, se o general se aproxima deles e lhes dirige as palavras de ânimo, garantindo-lhes que o ponto-chave para a conquista da posição já foi tomado, eles lutarão com a inspiração da vitória. Assim também, diz F.B. Meyer, o nosso líder e comandante envia esse encorajamento aos que estão na linha de combate. Tenhamos sua paz sempre em nosso coração e conservemos ânimo. Aí, o mesmo João que recebeu essa revelação, um dos homens mais próximos de Jesus, ele na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 4 e 5, ele peremptoriamente diz: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quem vence o mundo? Quem vence o mundo? Esse mundo mau, perverso, no qual eu e você estamos. Quem vence o mundo? Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem aí fora quem sou? Aí houve algumas respostas, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre o que ele havia falado, sobre a sua confissão: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós desanimamos por quaisquer ventos contrários. Desanimamos uma palavra que alguém diz, palavra negativa, maldita a nós. Irmãos, eu tenho aprendido aqui na frente dos irmãos, como seu líder, que nada é maior que o meu Senhor.
por isso que juntos nós chegamos até aqui. É porque nós confiamos nele. Nós não confiamos na força da carne, no muque. Nós confiamos naquele que nos prometeu sermos mais que vencedores. Os ventos da aflição e perseguição podem ocasionalmente soprar com furor sobre nós. No entanto, somente permitamos que eles sirvam para nos aproximarmos mais de Cristo. As tristezas, dificuldades, perdas, desapontamentos desta vida podem fazer-nos sentir profundamente abatidos, porém devemos permitir que essas coisas tornem mais intensa a nossa dependência de Cristo. Apegando-nos a esta promessa, cheguemo-nos com ousadia em meio a cada aprovação junto ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Sempre digamos: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5. E confessemos ao nosso gracioso Jesus: Senhor, não disseste, tende bom ânimo? Senhor, faze como disseste e concede-nos bom ânimo até o final. Irmãos, o Senhor nunca nos prometeu vida mansa. O Senhor nunca prometeu para nós um mar de rosas. O Senhor nunca disse para nós que a nossa vida seria isento de tribulações e aflições, mas Ele disse que estaria conosco no meio das tribulações. Por último, enfrentando as tribulações da vida, sabendo que Jesus venceu o mundo, fazendo-nos livres, absolutamente livres, nele, por sua obra na cruz. Há muitos de nós escravos de nós mesmos, há muitos de nós escravos do sistema que está aí posto, há muitos de nós teleguiados por opiniões e filosofias do mundo. Mas Deus nos chamou à liberdade de seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou de uma vez para sempre. Gálatas 5:1. Libertando-nos do mercado de escravos de Satanás, arrebentando os grilhões da morte, ressuscitando ao terceiro dia, e depois de 40 dias foi assunto aos céus, e agora intercede por nós. Eu gosto muito daquele cântico de vitória feito pelo apóstolo Paulo, uma das obras mais lindas da Bíblia, Romanos 8, 31 a 39. Especialmente os dois últimos versos, quando Paulo, eu não tenho dúvida de que Paulo foi um dos homens mais sensíveis da vida cristã, da história da cristandade. O apóstolo Paulo diz: porque estou bem certo, tenho convicção absoluta, descanso nessa verdade de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí mais uma vez eu repito o precioso hino que está no HCC. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Letra de August Ludwig Storm, de 1891, e música de John Alfred Holtman, em 1910.
Meu filho ainda está me ensinando a mexer com esse negócio aqui. Eu sou um mau aluno. Irmãos, para encerrar, como é precioso lembrar dessas palavras tão lindas desses homens de Deus. Os problemas, as perdas, as dificuldades várias, as perseguições, as decepções, as tentações, a ansiedade, a instabilidade, as angústias, a depressão, as injustiças, as enfermidades, os ressentimentos jamais suplantarão a vitória que há na pessoa e na obra de Cristo. Os irmãos sabem por que eu estou aqui pregando? Os irmãos sabem por que eu sou pastor dessa igreja? Os irmãos sabem por que eu sou um crente? Porque eu creio nessa mensagem. Ainda que meus sentimentos sejam contrários a ela, ainda que meus sentimentos sejam difusos e confusos, como as noites mal dormidas que você e eu temos, eu confio naquele que eu não vejo, mas creio que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardoador é presenteador daqueles que o buscam. O segredo da vitória é estarmos em Jesus Cristo e permanecermos nele. Ele disse: se nós estivermos dele, nós vamos permanecer nele. Andarmos como ele andou. Devemos, disse João, andar como ele andou, debaixo da autoridade do Pai. Jesus foi totalmente obediente ao Pai. Sabe por que nós temos tantos insucessos na vida? Sabe por que muitas vezes a nossa vida cristã é medíocre? Porque quando vêm as tribulações, nós não as enfrentamos em Jesus Cristo. Nós confiamos no nosso muque, no nosso braço. Nós confiamos no que sabemos. Nós temos que confiar em quem cremos, na sua palavra revelada. Então o segredo da vitória é estarmos em Cristo, permanecermos nele. O apóstolo Paulo diz: ainda que meu homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Você quer conhecer um crente? Conviva com ele quando estiver passando por tribulações tremendas na vida. Quando alguém lhe rouba as coisas. Quando alguém perde a esposa, como aquele pastor. Você quer ver um crente? É quando alguém lhe faz mal. Você quer ver um crente? É quando alguém pisa no pé dele. Você quer ver um crente? Quando alguém calunia. Você quer ver um crente? Conviva com ele no meio da tribulação. Você quer ver um crente? Vai navegar com ele no mar de Bering com ondas de 7, 8 metros de altura. Você vai conhecer o crente. É muito fácil ser crente no banco. O difícil é ser crente lá fora. Podemos ter a certeza de que navegando nos mares revoltos, o Senhor Jesus está conosco, comandando o navio. Mas muitas vezes, irmãos, amigos, nós ficamos criticando os discípulos quando no mar da Galileia os ventos frios do sul chocaram com os ventos quentes do norte. E a tempestade violenta veio. E Jesus estava dormindo, cansado.
E os discípulos o acordaram quando aquela tempestade, ondas de 2, 3 metros, 3 metros e meio, chegando a 4, jogava o barco de um lado para outro. E aqueles homens ficaram desesperados. Meus irmãos, nós condenamos esses homens, nós falamos mal deles, mas na verdade, eu diria que a maioria de nós aqui teria a mesma atitude deles. Nós muitas vezes não cremos que Jesus está no barco da nossa vida. Nós não cremos que Jesus está no controle da situação. E nós nos desesperamos. Eu gosto muito do salmista quando diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. Podemos ter a certeza de que, navegando nos mares revoltos, o Senhor Jesus está conosco, comandando o navio. Ele nos levará em si mesmo ao porto seguro. Ele também é a âncora firme da nossa alma. Quando você anda ali na ponte Rio-Niterói, você vê um monte de navio. Agora não está tendo muito não, porque eles estão poluindo a Baía de Guanabara. Mas muitos navios ali. E os navios estão lá. Sabe por que eles não saem do lugar? As correntes não levam eles para cá e para lá? Porque há uma âncora segurando. A âncora é lançada e segura a navegação. Jesus é a nossa âncora firme, que não nos deixa ficar à deriva. Então nada, absolutamente nada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós aprendemos que podemos enfrentar as turbulências da vida confiando no que Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. E ele não fala de qualquer paz, ele fala da paz dele. A paz dele, que é a confiança absoluta, é o descanso na suficiência dele. A paz que ele dá. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo vocês passarão por tribulações, por aflições, por hecatombes, por tempestades. Mas tenham bom ânimo. Confiem. Descansem. Façam a parte de vocês. Confiem em mim. Eu venci o mundo. E Paulo chega a dizer: esta é a vitória que vence o João. Chega a dizer: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em Cristo. Na suficiência dele. Na obra plena, absoluta, perfeita que ele realizou, nos substituindo na cruz, morrendo, ressuscitando por nós. E nele nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, obrigado pelas turbulências da vida, obrigado pelas aflições que revelam quem somos e ao mesmo tempo aqueles que são teus confiam que o Senhor está acima das aflições, das turbulências. Pai, conduza-nos de volta aos nossos lares para mais uma semana, confiados de que Tu nos fazes mais que vencedores, de que em Ti nós temos a garantia da vitória, de que em Ti temos paz, e que em Ti não desesperamos, e em Ti não dependemos do muque, do braço, da força humana, mas em Ti nós temos paz, nós vencemos. Por isso, Pai, nos conduza não só ao enfrentamento, mas à vitória. Que o nosso coração esteja absolutamente confiante em Ti, na obra que Jesus realizou na cruz e na ressurreição. E que quando os amigos lá do mundo, os familiares não crentes,
conversarem conosco, eles possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Possam ver que nós temos paz. Somos pessoas resolvidas em Cristo, absolutamente confiantes na sua obra completa e absoluta. Faz-nos descansar em Ti, Senhor, descansar em Teu Filho. Obrigado por todos que estão aqui e pela maneira como Tu nos falas. Nos falaste através de todas as partes do culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.